Opa, estamos chegando na área com mais um episódio do Los Pandas. Tudo bem, Rô? Tudo bom, estamos na área e se derrubar, É pênalti. depende do VAR. Ah, mas esse jogo que você vai falar hoje não tinha VAR, não. Não tinha VAR e teve polêmica. Epa, assim que eu gosto. Polêmica no jogo. A gente tá brincando aqui cada episódio de eu ter que adivinhar qual é o jogo. Mas eu não pude deixar de ver a sua planilha de banco de dados, que eu vi que você pulou alguns jogos. Queria saber por que você fez isso. Temos que ser aqui Honestos, sempre. honestos, Sempre, não só aqui. fiéis, dignos. Sempre. Eu pulei alguns jogos porque eu achei que tinha pouca expressão e acabei equivocadamente pulando um jogo interessante, relevante e, como eu disse, polêmico. Polêmico. Pô, esse você não podia pular nunca. O jogo é um clássico e foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de ir no Templo do Futebol Paulista, no Coliseu do Futebol, Meu Deus, só puxando sardinha. no Cícero Pompeu de Toledo. o Morumbi, a casa sacrossanta. Tá, putz, que puxação de, né, rasgação de seda aí pro Morumbi. Não podia? Ah, como a gente é São Paulino, pode, né? Então, na verdade foi o primeiro jogo que eu fui no Morumbi e foi um clássico. Como eu pulei e falei do Paulistão de 91, também aconteceu no Paulistão de 91. E quem estava nesse clássico? Beatriz, porque aí você não sabe. Você sabe que eu pulei Não, um eu jogo sei só relevante, que você pulou, mas não sei qual foi o mas jogo. você não sabe o jogo, qual foi esse clássico. Podem ser dois pequenos que também são clássicos, certo? Mais difícil. Mais difícil, mas temos no interior, por exemplo. Temos, mas não seriam no Morumbi, provavelmente, É, né? ok. Bom, eu tô enrolando pra falar que um deles é Palmeiras, com certeza, por causa do seu pai. Já estamos nessa linha, a galera de casa também já tá entendendo isso. Isso. Um fato histórico, para não te prejudicar, já te prejudicando, lembre-se que na década de 90, os clássicos, diferente de hoje em dia, que cada time grande tem o seu estádio, eram realizados no Morumbi normalmente. O Morumbi era a casa de todos. Era o clássico de todos. Então, quando tinha Palmeiras e São Paulo, Corinthians e São Paulo, Palmeiras e Corinthians e tudo mais, normalmente acontecia no Morumbi. E torcida dividida, né? Meio a Esse era o meio. outro fator que você já trouxe pra tona. Ah, já você conta, então. Foi o primeiro jogo de torcida dividida que eu fui. Sensacional, imagino. A melhor coisa que o futebol já trouxe depois do próprio futebol. E, infelizmente, pela violência, encerrou-se. É, isso é pena mesmo. Uhum. Bom, você já deu várias dicas aqui, Várias. então eu arrisco que já não é o São Paulo, obviamente. Por Senão você quê? ia falar, você ia falar, puxa, fui num clássico, justamente a primeira vez que eu fui num jogo de São Paulo, você não falou. Então, pra ser clássico, é Palmeiras e Corinthians. Ou Corinthians e Palmeiras, né? Não sei o quê. Provavelmente Palmeiras e Corinthians, porque seu pai é palmeirense, era o mando, era do Palmeiras. Cravou. Palmeiras e Corinthians. Mas, ó, outro fator interessante, não estava na torcida do Palmeiras. Fui eu e meu pai Mentira. na torcida do Corinthians. Seu pai era maluco, né? Meu pai é maluco. Mas, na verdade, eu não sei o que aconteceu. Acho que por causa de ingresso, dificuldade de ingresso. Meu pai também gosta de futebol da mesma forma que eu. E vai em vários jogos. Mas fomos na torcida do Corinthians. Foi um jogaço. Quanto foi? 2-1 pro Palmeiras. Palmeiras abriu o placar com o Betinho, 1-0. E aí teve o fator polêmico. O jogo foi tenso, violento, eu diria. E aí aconteceu um caso, uma situação que acho que o pessoal pode até lembrar, e eu vou comentar um pouquinho, você vai lembrar. Um fator que ficou muito marcado na história do futebol paulista, que foi o Neto, sabe o Neto? Craque Sim, Neto. claro. Ele era o camisa 10 do Corinthians, fez uma falta violentíssima no César Sampaio. César Sampaio. Lembro também. César Sampaio, era novo ainda, mas fez uma falta violenta e foi expulso pelo árbitro Zé Aparecido. Foi expulso sumariamente e justamente por causa da pegada que ele deu no César Sampaio e, infelizmente, mas ficou marcado na carreira do Neto e ficou marcado no futebol paulista, ele foi em encontro ao juiz e desferiu-lhe uma cusparada na cara. Nossa! Foi o chamado jogo da cusparada. Antes Eu vou do ser sincero com esportivo. você. Na arquibancada, na época, não vi. Eu fiquei sabendo, não tinha muita internet e tudo mais. Na época, eu fiquei sabendo depois, por rádio, voltando pra casa, que tinha acontecido. Mas ele já havia sido expulso. Tá. E aí, tava irritado com o árbitro e tudo mais, com a situação que tinha acontecido, né? Achado que tava sendo injusto num clássico, que tava tenso. Ele foi lá e desferiu a cusparada e pegou punição e tudo mais. E ficou bem marcado. Mal marcado, né? Ficou marcado Claro, negativamente. negativamente.
por esse fato. E aí que é incrível, né? O Corinthians, né? Como Corinthians, né? Sempre Corinthians dessa forma, conseguiu empatar o jogo. E o que também é diferente, né? Inusitado. O Corinthians empatou com um gol de falta sem o Neto em campo. Que era o maior batedor de Que era falta um da dos época. maiores batedores da época, um dos maiores que o Brasil já teve, pelo Wilson Mano. O Wilson Mano bateu, lembro bem, o goleiro ficou parado, inclusive, não saiu nem na foto. Foi no cantinho, goleiro parado, empatou, mas mais pro final do jogo, o Corinthians com um a menos, né, difícil, segurar a pressão. O time do Corinthians também não era lá essas coisas, depois eu vou dizer um pouquinho. Tem muito jogador conhecido, muito jogador aguerrido, mas nada muito, alguns não tão técnicos. Acabou perdendo de 2-1 nesse jogo da expulsão do Neto. Caramba, e era uma fase final? Não, você não falou? Não, primeira fase. E os dois estavam, se eu não me engano, os dois estavam entre primeiro e segundo do campeonato. O campeonato foi vencido pelo São Paulo, como a gente falou da última vez, mas nessa fase, o São Paulo veio de um outro módulo, né? E nessa fase, os dois ainda estavam na primeira fase, disputando o primeiro e segundo lugar, e o Palmeiras acabou vencedor. Confronto bem direto nesse caso. Confronto então. bem direto, importante e relevante com a situação polêmica, né? Jogadores importantes, né? A gente já falou de alguns deles, né? O Neto e o César Sampaio, mas vamos falar mais do Corinthians agora, né? Que é o primeiro jogo do Corinthians mesmo que eu tô trazendo pra cá. Eu já tinha ido em outros jogos, mas o primeiro jogo do Corinthians. Ronaldo, goleiro. Sim. Palma, Ronaldo! Conhecidíssimo, Ronaldo. O Wilson Mano que fez o gol, também era capitão e tudo mais. O Neto. E aí no ataque tinha um trio que é bem conhecido. Você vai lembrar, acho que de nome com certeza de um, conhece muito o outro, ou talvez você não lembre, mas Meu Deus, medo. Tupanzinho, Sei de de nome. o amuleto lá, o talismã do Corinthians. Paulo Sérgio, atacante, jogou na Alemanha, bem conhecido, mas você não vai lembrar, jogou na seleção. E Diney. Ah, o Diney sim. O Diney sim, jogou até pouquíssimo tempo. Folclórico Diney eram os atacantes do Corinthians naquela época. Mas foi interessante o jogo. E o mágico mesmo, acho que tirando o fator polêmico, assim, o mágico mesmo foi o primeiro clássico de fato que eu fui. A torcida dividida, não torcendo, né? Mas você ouvir o eco e o calor do estádio do outro lado, dividido o Morumbi, estava lotado, é coisa de outro mundo, assim. Só quem viveu pode contar e falar um pouco com palavras que é ter uma torcida dividida. E incrível, né? Vai parecer meio sadomasoquista o que eu vou dizer. Mas é interessante você estar na torcida adversária e ver sua torcida gritando também. Muitas Nossa, vezes é muito difícil, na verdade. muitas vezes eu fui por causa do meu pai, meu tio, teve vários jogos São Paulo e Palmeiras que a gente ia um jogo na torcida do São Paulo, um jogo na torcida do Palmeiras, um jogo na torcida do São Paulo, e tinha que segurar as emoções, mas também é gostoso você sentir todos tristes do seu lado, você contente, e ao mesmo tempo a torcida vibrando e vindo aquele som, trazendo com tudo aquele som pra cima de você, é bem legal. Pra quem consegue segurar a emoção. É isso que eu ia falar. Pra mim não tem nada de legal nisso, não. Nada como um palavrão bem posto naquele momento de alegria. Mas eu iria me denunciar assim na cara. Eu acho que eu não consigo disfarçar, não. Não conseguiria disfarçar. Ou falar assim, beleza, não vou torcer, sabe? Não vou ter emoção alguma. O que acho difícil também, mas acho que é mais fácil não ter nada, na verdade. É difícil. Coisa que foi criando com o tempo e foi criando um certo casco, na verdade. Mas é algo que eu participei, tive que fazer várias vezes, inclusive para essa questão de não torcer pro mesmo time dos meus pais e começar indo um jogo muito pequeno. Mas é algo super interessante, assim, e de novo, né? Parece sadomasoquista, mas é interessante, é uma sensação gostosa de você ver o seu povo, vamos dizer assim, gritando e torcendo e curtindo uma situação, enquanto todos ao seu lado estão tristes e você por dentro super contente. Quando é o oposto, isso que eu ia falar, nessa situação tá bom, é o oposto que eu quero o ver. oposto é o inferno. É praticamente o inferno. Mas assim, normalmente eu tive mais alegrias do que tristezas nessa situação. Ah, menos mal então, que bom. Eu já, quando comecei a frequentar estádio, já não tinha mais isso de torcida dividida, né? Já, clássico já nem podia ter. Ainda tinha, né? Eu ainda fui com um clássico que podia ter uma porcentagem. Mas era bloco menor. Na verdade, quando junto com a violência, quando os times começaram a ter seus estádios, diminuiu o tamanho da torcida adversária e agora, pelo menos Em São Paulo, né? em São Paulo, o Paulistão, né, e o Campeonato Brasileiro que tem jogos de Paulista, aí é torcida única, que é
mal pro futebol, na minha humilde opinião. É uma pena que se as pessoas se comportassem melhor, poderia manter, né? Mas já que não se comporta, tem que punir de alguma forma. Também é assim. E evitar um mal maior que mortes, né? E um monte de brigas desnecessárias. Gente, futebol a gente gosta, torce, mas continua sendo algo de lazer, né? Não Prazeroso. Pra ser prazeroso. Claro, a gente fica triste, xinga também, lógico. Mas não vai matar alguém por causa disso. É esporte e não guerra. Exato. É isso aí. Adversários, não rivais, como é que é o negócio? São rivais? Adversários não inimigos. Inimigos. Rivais são, né? Rivais são. Mas não são inimigos, isso. Uhum. Interessante. Bom, seu primeiro clássico, então, foi no Morumbi, justamente... Pera um pouquinho. Não menospreze a minha luzinha do podcast passado. O clássico foi Palmeiras e Portuguesa. Clássico maior, talvez. Foi o primeiro que eu fui no estádio, mas não que a gente tá trazendo pra cá. Nem gostou da Portuguesa, pelo que eu tô vendo. Não, no estádio você diz, mas no Morumbi? Não, no Morumbi, clássico dividido, e que a gente tá... Isso. Ordem cronológica, sim. Então, foi isso que eu falei. Perfeito. Não me entendeu. Você estava nesse jogo? Você que está nos ouvindo, tô perguntando pro Rodrigo não, porque obviamente ele estava. Que dia foi, Rô? Foi no dia 13/10/91, estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, Palmeiras 2, Corinthians 1. Se você também tiver presenciado... Opa, gostei. Falei bonito agora, Bonito. hein? Fale pra gente no @lospandasbrasil no Instagram. Conta pra gente, a gente adora saber história. Então fala lá pra gente como é que foi sua experiência. Ou se você por acaso não presenciou, ou mais ouviu no rádio. O rádio era uma emoção inigualável. O rádio também. É sensacional, até hoje é. Hoje ainda é, mas hoje tem muita internet, tem muita informação, é. é outro nível. Mas os jogos no rádio naquela época eram sensacionais. Todos os jogos eram bons, né? Porque no rádio sempre é bom. No rádio sempre é bom. Sempre os caras é estão no meio campo, aquele jogo encardido. Verdade. E eles estão lá, parece que tá já fazendo gol. Isso é a habilidade do narrador. O narrador né? é maravilhoso. Exatamente. Bom, então tá bom. Esse episódio fica por aqui e a gente tá esperando você no próximo. Vamos pros próximos. Valeu! Beijo, tchau, tchau.